É bem comum dizer que a gente está contente de estar aqui, mas é óbvio que eu gostaria de ter estado mais vezes com os irmãos, já estivemos outras vezes, e chegar assim atrasado realmente não é tão fácil. E saber também que os irmãos já estão tão bem alimentados aqui para ouvir mais uma mensagem. Realmente eu sei, estivemos com o pastor Marcílio ontem, estou sabendo que os irmãos estão passando, estou sabendo por que a igreja está crescendo tanto e Deus realmente está abençoando. Então minha responsabilidade é mais do que ficar alegre aqui, é realmente ouvir o que Deus tem para nos dizer e tentar compartilhar com os meus queridos irmãos aqui em Curitiba. O texto que Deus colocou no meu coração para abrir com os irmãos está no capítulo 3 da carta aos Hebreus, carta anônima, escrita por um irmão que um dia somente no futuro conheceremos quem foi, talvez Apolo, talvez outro, talvez Barnabé, tem várias sugestões. Capítulo 3. O capítulo começa fazendo uma comparação e contraste entre Moisés liderando a sua casa, pastoreando, vamos dizer, a sua casa, o povo de Israel, e Jesus Cristo pastoreando a sua casa, que somos nós. Disse que, versículo 5, que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no caminho, sempre erram no coração, eles também não conheceram meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o início, o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O texto não termina no fim do capítulo 3, mas continua no capítulo 4, falando sobre esse descanso que nós devemos todos almejar. Versículo 11, capítulo 4, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar. Senhor, é de suma importância que nesta noite a Tua palavra
fique claro. Que todos que estão me ouvindo, Senhor, escutam mais do que o pregador. Escutam a voz do próprio Deus vivo. Que a palavra viva tenha sua capacidade cortante de penetrar corações nesta noite. Ó Deus, nosso desejo é que, ao sairmos desse recinto, que nós levemos a Tua presença junto conosco e a mensagem que Tu tens para o nosso coração. Não uma palavra passageira, mas uma palavra permanente. Uma palavra que nos acompanhará durante o resto de nossa vida. Ó Deus, jogamos isto não porque nós merecemos ser ouvidos, mas porque Tua palavra é penetrante. Que Tua palavra é mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Isso nós rogamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. É muito comum em nosso meio evangélico brasileiro ouvir uma frase mais ou menos nesse sentido: Deus fale conosco. Ou às vezes ouvir uma frase que diz que Deus falou. Naturalmente, a maioria de nós não quer dizer com isso que a gente ouviu uma voz assim audível, clara. Porque quanto à voz de Deus, nós somos com nossos irmãos mais surdos. São raras as pessoas que têm ouvido realmente Deus falar audivelmente aos seus corações. Esta frase, Deus falou, normalmente quer dizer que nós sentimos alguma emoção, alguma impressão que ficou em nosso íntimo, que nos incentivou a fazer alguma coisa. Muitas vezes, depois de ter ouvido essa voz, nós esquecemos o que foi falado, vamos embora e nada acontece de mudança. Eu estou lembrado de nossa escola bíblica dominical em Vila Santa Catarina, lá em São Paulo, onde nós reunimos dominicalmente, como muitos irmãos reúnem. Tivemos nossa lição no domingo seguinte, nós perguntamos o que foi a lição do domingo anterior. Ninguém lembrava absolutamente nada, nenhuma palavrinha ficou. Deus falou, mas não falou assim tão claro, nem tão impressionantemente, para realmente gravar alguma coisa que fique perdurando e permanecendo dentro do coração dos nossos amados irmãos da igreja lá. Nesta noite, não sei se os irmãos notaram que a voz de Deus vai repetindo. Uma vez na Igreja Batista São Carlos, o irmão nosso pregou a mesma mensagem domingo à noite que ele pregou de manhã. E quando o povo pensava que ele estava com amnésia, ele disse: não, é que os irmãos não pegaram a mensagem de manhã. Não houve nenhuma mudança, agora eu vou pregar a mesma mensagem de novo. Deus faz a mesma coisa. Se os irmãos notarem no texto que nós lemos, o texto diz que quando lá no caso de Massá e Meribá, capítulo 17 de Êxodo, quando Deus falou, o povo de Israel não escutou muito bem o que ele estava dizendo. Em vez de escutar, eles provocaram a ira de Deus contra aquele povo. E o resultado que é, essa geração caiu no deserto, cadáveres caindo no deserto. Mas o texto que nós lemos aqui esta noite, realmente não é de Êxodo 17, é de Salmo 95, que foi escrito muito depois daquele evento lá no deserto de Refidim. Este texto aqui que nós lemos, o Salmo 95, aconteceu lá na época antes do exílio, vamos imaginar, na época 800, 900 anos antes de Cristo, faz parte dos Salmos, Salmo 95. Mas novamente este mesmo texto é repetido em Hebreus, escrito lá para o ano 65, 68, depois de Cristo, por este autor anônimo. E mais uma vez, esta noite,
Deus está repetindo esse mesmo texto. 4 vezes na história. Deve ser um texto muito importante, queridos irmãos. É por isso que eu quero frisar que todos que estão ouvindo este texto saibam que nós vamos prestar contas sobre esta mensagem, repetida tantas vezes através da história. E qual é essa mensagem? A mensagem diz respeito sobre entrar no descanso de Deus. Esse descanso, que para os israelitas era a terra prometida, a Palestina, Canaã, é para nós, obviamente, a presença eterna de Deus. De não sermos nunca excluídos quando chegarmos àquele dia que Jesus descreve com palavras tão sombrias, tão tristes, capítulo 7, no Sermão do Monte, versículo 21 a 23, muitos naquele dia, em vez de entrar no meu descanso, serão afastados, porque mesmo que eles tivessem operado milagres, mesmo que tivessem profetizado, mesmo que eles tivessem falado, Senhor, Senhor, e talvez Jesus não menciona que eles passaram pelas águas do batismo, que eles não estavam em condições de entrar naquele descanso. Para que isso seja evitado por todos que estão ouvindo a minha voz, essa mensagem é de absolutamente suma importância. A mensagem é esta: se tivessem ouvido a voz de Deus, ele não fala nada sobre as pessoas que não ouviram essa voz. Se tendes ouvido esta voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Que simples mensagem. Se Deus falou, não deixa um calo se formar no seu coração, meu irmão. O texto não foi escrito para pessoas incrédulas. Eu sei que devemos ter pelo menos meia dúzia de pessoas aqui que não conhecem a Cristo pessoalmente. Nunca ouviram a mensagem salvadora de Cristo. Essa mensagem não foi escrita para eles. Naturalmente tem uma mensagem para eles, mas originalmente foi escrito para uma igreja, tal como nós estamos aqui esta noite. Uma igreja que tinha ouvido a voz de Deus lá no início de sua caminhada cristã. E tendo ouvido essa voz, eles se abriram para o Senhor. Eles atenderam esse convite que Deus lhes deu. E como judeus, eles fizeram aqueles ajustes necessários para sair do judaísmo e entrar nesse chamado novo povo de Deus, Israel de Deus. E assim começou sua carreira. Eles sofreram muito, passaram por muitas dificuldades, foram espoliados quanto aos seus posses. Tudo foi ruim para eles, a não ser uma coisa: a sua alegria em conhecer a Cristo. Mas, como naquela passagem que Jesus falou na parábola dos 4 solos, muito conhecidos por nós, aquelas sementes que caiu sobre a terra rasa, em que se descreve pessoas que aceitam o evangelho com muita euforia, muita alegria, logo morrem porque não tem raiz. Este texto, portanto, é um texto dirigido às pessoas que aqui esta noite, por acaso, eu não acuso a ninguém, por acaso não tem raiz profunda. O texto diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora precisamos definir o que significa endurecer o coração. Coração duro, obviamente, é um coração insensível à voz de Deus. E como se ganha um coração que não escuta a voz de Deus? Eu tenho andado por aí num supermercado, visto uma mãe falando com seu filhinho: não toque aquela lata, e pior ainda, não toque aquele vidro. E o que eu tenho observado em muitos casos, eu creio que os meus irmãos têm visto o que eu vi,
aquele menino, logo que a mãe vira as costas, vai derrubando aquele vidro, ou pega, ou vai correndo, ou vai fazendo qualquer coisa que a mãe diz, não faça. Eu espero que não tenhamos nenhuma mãe que tenha esse problema aqui esta noite. A criança está ganhando rapidinho um coração duro. Isto é, o coração que escuta a voz, se ouvirdes a voz de Deus, mas que não presta nenhuma atenção, a não ser para brincar e dizer, veja o que eu posso fazer com minha mãe, ela é maior do que eu, mas eu tenho a mesma autoridade do que ela. Quando ela fala, eu faço o que eu quero, e não o que ela quer. Então o endurecimento do coração é se tornar insensível ao que Deus manda, o que Deus ensina na sua palavra. E o resultado é que os seus cadáveres caíram no deserto. Feliz o casal, feliz a mãe, que tem um coração formando no seu filhinho de obediência, de escutar, de respeitar, que disse, a minha mãe falou, eu vou fazer o que ela falou. Porque esse é o melhor caminho para aprender o que é necessário, para evitar que nosso coração fica duro quando já somos adultos. Fale com um menino da rua de São Paulo, não sei se tem aqui em Curitiba, lá tem bastante. Minha filha trabalhou com meninos de rua. Ela falou para mim que são as pessoas mais difíceis de tirar da rua, porque lá eles aprenderam a ter corações duros. Eles aprenderam a não ter problema de consciência. Lá na rua eles aprendem que o que eles querem fazer, eles podem fazer. E durante vários anos eles chegam a uma conclusão tão errada, que aquilo que eles fazem não vai fazer mal para eles, inclusive cheirando cola, inclusive vivendo assim sem nenhuma proteção debaixo daquelas pontes. É uma imensa brincadeira, tipo Far West, dentro da cidade de São Paulo. E assim se cria coração duro. Qual é o problema do coração duro para com Deus? O texto diz que quando alguém tem coração duro, ele provoca a Deus. É uma tentação a Deus. Deus não nos tenta a nós, é o demônio que nos tenta. Mas nós podemos tentar a Deus, diz a palavra de Deus. Aliás, lá em Êxodo, capítulo 17, fala que Israel, por causa desse caso de murmurar, depois de reclamar sobre a água, a falta de água lá no deserto, por pensar e falar assim abertamente, Deus nos trouxe para esse deserto para nos matar. Em vez de ver o coração cheio de amor de Deus, por ter falado isso, Deus ficou provocado. Tentaram a Deus. Eu estou sabendo de um homem em São Paulo, eu conheço mais ou menos bem. Ele está tentando a Deus. Esse homem pastoreou uma grande igreja. Uma grande igreja. Ele foi muito querido pelos membros da sua igreja. Mas ele acaba de deixar sua esposa, está vivendo como amante, foi expulso da igreja porque ele fazia apelos para a igreja para pegar o dinheiro da igreja e colocar na conta de sua amante. E quando ele foi expulso da sua própria igreja, não sei se ele fundou, esse homem, eu não sei se eu posso chamá-lo de irmão, agora acaba de processar a igreja por 500 mil reais, que nem por igreja desse tamanho é brincadeira. Meus irmãos, isso é tentar a Deus. O texto diz que uma geração inteira tentou a Deus. Minha preocupação aqui, naturalmente, não é com esse irmão. Eu estou preocupado com ele, eu preciso orar muito por ele. Eu estou preocupado com o meu próprio coração.
Haveria alguma área da minha vida que está provocando a Deus? Algo que Ele vê na minha maneira de agir, pensar, em todos os afazeres, em todas as palavras que eu falo, que provoca a Deus a sua ira, como Ele ficou provocado por uns mais de 1 milhão de israelitas saídos do Egito. O texto diz: eles viram as minhas obras, mas eles não me conheceram. Eles viram minhas obras, mas não conheceram os meus caminhos. Isso é muito importante, essa frase: conhecer os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, que às vezes nós vemos o que nós achamos motivo para reclamar, motivos para achar que Deus não está nos tratando como um bom pai deveria tratar os seus filhos. Há muitas crianças, eu lembro quando eu era criança, eu achava que meus pais não estavam me tratando como eu merecia. Não muitas vezes, mas de vez em quando. O texto diz que Israel, por interpretar mal a maneira que Deus estava dirigindo as vidas do seu povo, que esse povo começou a reclamar, e começou, em vez de ter um amor crescente pelo Senhor, tiver um amor que diminuía. E finalmente diz o texto que eles provocaram a sua ira. Versículo 11, está na sua Bíblia: jurei na minha ira, eles não vão entrar no meu descanso. Deus não jura normalmente, mas quando Ele está suficientemente zangado, quando Ele tem uma raiva divina suficientemente assim acendido como fogo, Ele jura. Diz: toda essa geração, sem nenhuma exceção, não vai entrar no meu descanso. Eu gostaria de saber se Deus ainda tem ira contra nós, por qualquer motivo. Certamente não há ninguém aqui esta noite que pense que Deus está jurando contra você, você não vai entrar no céu, não. De jeito nenhum. Nenhuma possibilidade. Fulano de tal já me provocou, já pisou meu dedão tantas vezes, assim deliberadamente, que eu juro que ele não vai entrar no meu descanso. O livro de Hebreus mostra que esse não foi o estado, quer dizer, aquela igreja para a qual esta carta foi originalmente escrita, esta mensagem não foi uma declaração de guerra de Deus contra a igreja, de forma alguma. Muito pelo contrário, era um apelo. O próprio autor diz no fim, capítulo 13, eu estou apelando para vocês com esta curta exortação. Portanto, eu não estou com essa ideia que alguns irmãos aqui, já batizados, que já andaram com Cristo há algum tempo, não conhecem os caminhos de Deus. Não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que aqui temos uma advertência repetida na palavra de Deus, que nós precisamos dar uma atenção muito especial. Se uma geração inteira foi perdida, será que alguns de nós somos tão melhores, tão mais santificados, que não há nenhum perigo? Talvez o grande perigo entre nós batistas é pensar que se eu uma vez aceitei a Cristo, se uma vez eu passei pelas águas que os irmãos passaram esta noite, que nós nunca perderemos nosso acesso àquele lugar santo chamado céu. Esta noite minha razão para falar sobre isso é mais para dizer como nós podemos evitar que Deus fique zangado conosco. Isso é muito importante no texto.
como que os irmãos podem ter segurança, não apenas naqueles chavões que dizem, eu já aceitei a Cristo, portanto não se perde a salvação, e eu tenho certeza que eu vou entrar lá no céu. Não, senhores, o texto não diz isso. O texto diz, há certos passos fundamentais que eu preciso tomar. E o primeiro passo é olhar bem no fundo, no meu coração. Deus ainda fala para mim, quando eu leio a sua palavra, quando o pastor Pascoal fala, ele fala, ou eu estou tão insensível que eu fiquei surdo, como os israelitas na época de Jesus, que ele disse que eles estavam com ouvidos tampados e olhos cegos, não podiam ouvir mais nada. Será que eu escuto a voz de Deus? Coração duro não escuta. Segundo, versículo 12. Tende cuidado, cuidado. Quando a gente anda de carro, especialmente nessa famosa estrada entre São Paulo e Curitiba, eu estou bem assim atento, que essa estrada já matou muita gente. A palavra cuidado quer dizer que eu não fico tão seguro que eu arrisco meu destino eterno com certas provocações à ira de Deus. Se eu sei aquilo que provoca a ira de Deus contra mim, então eu vou andar com cuidado. Quantas vezes, quando a gente tem um acidente, a gente lembra que a razão que eu tive esse acidente é que eu não tive suficiente cuidado. A palavra de Deus diz, tende cuidado. Deixa que o farol vermelho marque que há perigo na sua frente. Que não aconteça com qualquer de vós, nenhum aqui esta noite, haja um coração de incredulidade que se afaste do Deus vivo. Uma vez eu estive voltando de uma viagem para Nova Friburgo, ela estava sentado ao meu lado um ex-batista. Eu sei que os irmãos não creem que existem ex-batistas, mas ele era. Ele mesmo confessou que ele era ex-batista, lá do Rio, não era de Curitiba, graças a Deus, e certamente não desta igreja. Eu quis saber como que ele podia ter jogado fora a promessa da eterna salvação, afastando-se do Deus vivo. Ele diz, aconteceu assim, eu fiquei doente, fui para o hospital, nenhum irmão da igreja me visitou. Então ele diz, olha, não vale a pena ser crente. Se os irmãos da igreja estão tão ocupados que eles não têm interesse em mim, então eu não vou ser mais crente. Cuidado, meus irmãos, qualquer reclamação, mesmo contra os seus irmãos. Eu não sei porque eles não visitaram aquele amado irmão, ou ex-irmão. Eu não sei explicar. Eu só sei de uma coisa, que na sua igreja, provavelmente o pastor não frisou suficientemente a mensagem de Hebreus, de Mateus e quantos outros textos bíblicos que qualquer de nós pode produzir, não sei bem o processo, um coração incrédulo. Porque o grande problema, segundo Hebreus, é incredulidade. Isso que produz a verdadeira insensatez do coração duro, incredulidade. Como é que o crente pode ser incrédulo? Naturalmente, quando ele começa a criar certas dificuldades na sua mente com certas doutrinas. Eu estou lembrando agora de um jovem que foi um dos mais espirituais da nossa escola. Um dos meus filhos estudaram na escola evangélica Paca, em São Paulo. Este jovem era tão espiritual, era tão consagrado que quando ele chegou na Universidade Evangélica de Wheaton, ele foi candidato para receber a bolsa missionária. Um dia ele escutou alguma coisa que aumentou uma incredulidade que já estava crescendo dentro do seu coração.
Hoje esse jovem não tem nada com Cristo. Tornou-se judeu, depois abandonou até o Antigo Testamento e finalmente não quer saber de nada relacionado com Deus. Eu ainda tenho esperança que sua incredulidade vai ser afastada pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, há qualquer frase que pode ser falada, no caso dele foi apenas uma frase a respeito de Jesus Cristo, que criou nele uma espécie de resposta no seu coração. É isso. Quando ele ouviu isso, seu coração assim aceitou esse e imediatamente disse: eu não creio mais que Jesus é o Filho de Deus. E com isso ele negou aquilo que todos nós esperávamos dele, que ele fosse uma pessoa que entrasse mais livremente, sem qualquer empecilho, no descanso de Deus. Terceiro lugar, o texto diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todo dia, enquanto se chama hoje. A ênfase sobre essa palavra hoje, 30 de abril de 1995. Se você escutar hoje sua voz, você ainda tem esperança. E mais ainda, se você escutar uma exortação, um encorajamento de continuar a sua vida cristã e não abandonar, não ficar incrédulo, talvez você chegue mesmo naquele descanso divino tão glorioso. Dick Lucas, de Londres, pregando sobre esse texto uma vez, me chamou a atenção. Disse que Deus não pode confiar em você, nem em mim, nem 24 horas. Você tem que receber uma nova exortação cada 24 horas, para o seu coração não ficar endurecido. Não sei se essa é a razão que muitos crentes leem a Bíblia todo dia. É uma grande recomendação minha. Lê a palavra todo dia. Ore sobre essa palavra, escuta, veja se Deus não está lhe falando todo dia, para que seu coração não fique endurecido. Mas o texto não diz, lê a Bíblia, diz: exortai-vos mutuamente. Pega o telefone, fala ao seu irmão. Você vê que seu irmão faltou na igreja, estava lá na praia hoje. Todo mundo pode estar na praia um domingo, né? Mas no próximo domingo está na televisão, não está na praia. E aí a gente começa a dizer: olha o que está acontecendo com esse fulano. Será que seu cadáver vai cair no deserto? Como aquele milhão de jovens, desde 20 anos para cima, que todos morreram lá no deserto. Exortai-vos mutuamente cada dia, enquanto se chama hoje. O dia da graça na Bíblia é hoje, não é amanhã não. Há irmãos que estão contemplando um pecado, eles não acham tão sério. Mas o texto diz que nós temos que ter cuidado, porque o pecado endurece o coração. E se você está deliberadamente pensando em pecar de alguma forma, talvez enganar alguém para ganhar mais um dinheirinho, talvez enganar o grande leão que está por aí, dando essa mordida na sua remuneração, o que for, não deixem de escutar bem a voz de Deus nesta noite. Pecado endurece o coração. Diz o texto aqui: porque nós temos tornado participantes de Cristo. Eu sei que todo mundo que se batiza, todo mundo que diz eu creio em Cristo, todo mundo que vem para frente, diz eu sou participante de Cristo. Mas isso não é garantia, segundo este texto. Diz que nós temos tornado participantes de Cristo se guardarmos firme até o fim a confiança que desde o início nós tivemos. Se guardarmos, há essa dúvida sobre se nós realmente vamos guardar até o fim. Para isso, precisamos de uma exortação todo dia. Em último lugar, o texto diz que a palavra de Deus é uma espécie de bisturi. É um tipo de instrumento que Deus usa, chamado aqui tão cortante como espada de 2 gumes. Isso no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva.
Então, uma espada viva, não é uma espada morta. E sua intenção nas mãos de Deus é para fazer uma cirurgia no coração endurecido, de forma que a pessoa não se perca eternamente. A palavra de Deus é viva, é eficaz, muito bem afiada, como espada que tem 2 gumes. E esta espada penetra, isso é muito importante, que ela penetre até o interior de sua vida, na minha vida, para fazer aquela cirurgia que salva vidas. Os irmãos sabem que o nosso irmão Bartimeu acaba de falecer alguns dias atrás. Eu não sei se sua vida poderia ter sido preservada. Se ele tivesse chegado no médico, o cirurgião diz: olha, eu tenho um problema aqui no intestino, não sei onde que ficou esse câncer. Se você tirar esse câncer, talvez eu tenha mais 10 anos de vida. Mas se ele chegar tarde, se essa espada de 2 gumes não cortar, não há chance nenhuma. Jurei na minha ira, eles não entrarão no descanso, meu descanso. É a graça de Deus que a palavra de Deus corta, e corta fundo. O texto mostra quanto dói quando a palavra de Deus começa a cortar numa vida incrédula, uma vida de coração dura, uma vida de pessoa com consciência já bem maculada e com problemas sérios com Deus. Esta espada é mais cortante, chega, diz, a penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Eu gostaria de entender melhor o que significa dividir a alma do espírito. Paulo usa a palavra alma no sentido de carnalidade. A pessoa almal, ele diz em capítulo 2 de 1 Coríntios, uma pessoa que não aceita as coisas de Deus. Então, uma certa parte em nós que se rebela contra Deus. O texto fala de rebelião, tal como essa criança que não quer fazer a vontade de sua mãe. Então, essa alma é separada, como se fosse um tumor canceroso, e fica o espírito para ouvir a voz de Deus, e assim nós respondermos com o nosso grande sim, Senhor, eu farei a tua vontade, custa o que custar. Diz o texto que chega até as juntas e medulas. Eu não posso imaginar uma coisa que dói mais do que a palavra de Deus chegar às medulas dos ossos e separar as juntas, as torturas da idade medieval. Eu fui lá em Londres, onde eles colocaram numa grande roda e separaram os braços e as pernas do torso. É uma torturazinha que eles inventaram para tornar as pessoas mais católicas, as pessoas que queriam se converter a esse movimento luterano, outras coisas dessa natureza. Meus irmãos, a espada corta, dói demais. Faz 4 semanas, se não me engano, 4 semanas esta noite, em Wheaton, Illinois, onde eu estudei, fiz o meu bacharel lá, fiz o meu mestrado lá. Uns 900 jovens estavam reunidos num culto domingo à noite, neste horário, quando a espada do Espírito começou a cortar uma outra pessoa. Eu não sei porque essa espada vai cortando várias pessoas. E o resultado foi que essa noite inteira foi gasta chorando, confessando e recebendo as orações exortativas que este texto fala. E aqueles irmãos ficaram aliviados, trouxeram seus instrumentos de pecado, colocaram ali para serem queimados. Uma escola evangélica, uma escola que prega o evangelho todo dia lá dentro daqueles recintos. Billy Graham se formou lá. Mas durante uma noite inteira, depois na segunda-feira também noite inteira, novamente, até as 2 da madrugada, até a quinta-feira, não havia tempo para tanto pecado,
ser cortado, tanta cirurgia espiritual ser feita pela espada do Espírito. Eu sei que os irmãos com certeza não estão nem um pouco desejosos que Deus faça uma coisa assim esta noite aqui. Eu tenho certeza disso. Mas é muito importante lembrar que versículo 13, não 12, versículo 13 é um versículo de graça, de muita graça. Eu tinha lido esse versículo, não tinha percebido o que Deus queria comunicar com esse versículo. Esse versículo 13 diz o seguinte: não há criatura, não há nenhuma pessoa criada por Deus que tenha uma sensibilidade, que tenha um coração, que não esteja, ou que não seja manifesta na sua presença. Deus tem olhos muito mais penetrantes do que um raio-x. Ele sabe onde está o câncer na sua vida, não dá para tentar esconder dele qualquer coisa que está em nossa vida. Tudo está patente, claro, diante dos seus olhos. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra patentes traduz uma palavra grega do original que significa um corpo ainda vivo no campo de batalha, em que a espada está para cair e separar a cabeça do torso. Isso acontecia muito nesses campos de batalha quando se usava a espada, né? Lá está uma pessoa ferida. Será que ele vai poder sobreviver? Ou será que vai acontecer o que chama-se coup d'état e a cabeça vai rolar lá na poeira? O que o texto diz é que a palavra de Deus é tão capaz de mudar nossas atitudes, e que nós somos diante dessa palavra de Deus viva e eficaz como um pescoço esticado, esperando essa espada cair e nós sermos eternamente separados dessa presença de Deus. Mas se nós consertarmos nosso caminho antes de chegar a ser tarde, se nós esforçarmos suficientemente, diz versículo 11, para entrar no seu descanso, nós escapamos esse terrível dia quando nós teremos que apresentar nossas contas sem nenhum segredo, sem nenhuma mistificação, tudo clarinho no dia do juízo final. Por que eu disse que versículo 13 é dia de graça? Porque você ainda pode consertar o seu caminho. Deus ainda não jurou, meu amigo, meu irmão, você não vai entrar no meu descanso de qualquer forma, o senhor está excluído para sempre. Ele não falou isso ainda. A sua presença aqui esta noite indica claramente que você tem chance de mudar, de se arrepender, de receber esta pequena exortação de uma pessoa talvez que os irmãos nunca viram antes e esperam nunca ver de novo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que a palavra de Deus venha como a palavra de uma mãe que está treinando o seu filho, não para endurecer esse coração, mas como diz Jesus Cristo, quantas vezes eu queria reunir a vocês como a galinha reúne seus pintinhos, mas vocês não queriam. É por isso que sua cidade fica desolada, não tem mais remédio, não tem possibilidade de mudar. Essa pequena palavra de exortação então é cuidado, apenas cuidado. Exortai-vos mutuamente, não deixe seu coração tornar incrédulo diante da maravilhosa palavra de Deus. Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos, de todos estes que se dizem irmãos, que têm abraçado a tua palavra, que têm saído assim simbolicamente do Egito para caminhar na direção da terra prometida. Oh Deus, sê
misericórdia de mim e dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Essa é palavra séria. Se hoje você escuta a voz de Deus no seu coração, não deixa formar calo, mas deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. Me lembrei de quando o pastor Shed falava sobre incredulidade. Como é que a incredulidade se forma, não é? E eu estava lembrando do meu coração. Quando a incredulidade começou no meu coração. Eu cresci num lar evangélico, me converti realmente ao Senhor Jesus, já na infância, professei a minha fé, fui batizado, era líder nas coisas que fazia dentro da igreja, e um dia uma bomba estourou na minha casa, que foi a separação dos meus pais, e eu fiquei decepcionado. E eu tinha aquela pergunta: por que Deus não ouviu a oração? Tantas vezes que a gente orou por isso. E aquela pontinha de incredulidade, acho que Deus não ouve mesmo. Foi crescendo e tomou conta do meu coração por 3 anos. E o pior é que eu estava na igreja, pastor Shed. Eu era líder, eu até pregava nessa época. Mas o meu coração estava duro para com Deus. E o dia que eu ouvi a voz de Deus foi numa madrugada, quando eu acordei chorando, e Deus falava comigo desse jeito que o Senhor falou, que a gente não escuta, mas sente. E a pergunta que ele fazia é: o que é que você tem contra mim? Eu dizia: eu tenho tanta coisa, Senhor. Por que o Senhor permitiu que essa desgraça viesse nesta hora sobre a minha vida? E o Espírito de Deus, no seu amor tão grande, foi me fazendo lembrar tantas coisas que Ele fez na minha vida, e me fazer entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas que nós não entendemos. E eu precisava crer que Deus tinha um projeto, apesar das desgraças que eu estava vendo. Eu não sei como é que a incredulidade vai batendo na porta do teu coração. Às vezes são coisas grandes e às vezes são coisas pequenas. Mas elas vão formando um calo. E a gente não quer ouvir, a gente não quer sentir. Eu me lembro que até eu fugia de orar. E cada vez que eu orava, Deus até tocava o meu coração. Mas eu fugia de orar. Porque dentro da minha alma estava um calo. Que Deus precisou com muito amor e muita misericórdia tirar e remover. E houve uma renovação da minha vida, da minha fé, da minha esperança, no dia em que eu consegui ouvir e atender a voz do meu Senhor. O Senhor está falando contigo. Eu não sei qual é o calo que está colocado aí no teu coração, eu só posso dizer do meu, da minha incredulidade. Talvez o Senhor queira trabalhar nessas coisas, nesses nodos que ficam, que amarram, que congelam. E que se hoje você estiver ouvindo a voz de Deus, diga: Senhor, tem um calo no meu coração, mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude com a tua graça a removê-lo, porque eu quero estar sensível à tua voz. Amém?